Amados, eu gostaria de convidar o irmão Leninho. Eu pedi para que ele trouxesse, pode sentar, os irmãos estão em pé, para que ele trouxesse um pouco, brevemente, uma palavra sobre o avivamento na Argentina, né? Nós temos muitas nações que passaram por um avivamento, experiências tremendas da parte de Deus. Quem nunca ouviu falar do avivamento da Rua Azul nos Estados Unidos, não é? Que é uma coisa tremenda do que Deus fez. E Deus também fez isso na Argentina. Então, Leninho, ele vai falar um pouco para nós, para que nós possamos entender um pouco também e saber como orar também, né, irmãos? Shalom, igreja. Amém. Vou tentar ser breve. O avivamento na Argentina começou em 1967, em Buenos Aires, quando Albert Darling foi batizado pelo Espírito Santo e começou uma reunião de oração na sua própria casa. E à medida que se reunia, esse grupo se reunia, o avivamento acontecia nas igrejas. E vários irmãos de várias denominações eram batizados e começaram a ser cheios do Espírito Santo. E o grupo de oração cresceu de tal forma que a casa não pôde comportar. E aí eles alugaram um salão. Depois de um tempo esse salão não tinha mais espaço para comportar, e eles alugaram um teatro que tinha capacidade para 1.500 pessoas. Era um grupo de oração com 1.500 pessoas. Preservar nas reuniões a oração, a adoração e o amor um pelos outros. E havia grandes expectativas pelas coisas maravilhosas que o Senhor podia fazer na Argentina. Os incrédulos que passavam na frente do teatro entravam e eram impactados pela presença do Senhor que estava ali naquele lugar. De tal maneira que eles se dobravam, jogavam seus rostos ao chão, para você ver como a presença do Senhor era tão grande naquele lugar. Outros sentiam as algemas e as cadeias do pecado caindo em suas vidas, e outros eram curados. Como resultado deste mover, cerca de uns 10 pastores, participantes regulares desse grupo de oração, começaram a se encontrar todo sábado, para desenvolver um relacionamento mais íntimo, para quando chegar na segunda à noite, naquele grupo de oração, a presença do Senhor fosse maravilhosa naquele lugar, fosse real, fosse abundante. E com o tempo, desses quase 10 pastores, foram aumentando para 25 líderes. Mas entre esses, os que mais se destacaram foram o Willis Swindle, missionário americano na Argentina desde 1959, estabelecido em Buenos Aires desde 1967. Kate Batson, missionário americano na Argentina desde 1958 e estabelecido em Buenos Aires desde 1965. Ivan Baker, argentino de descendência inglesa, líder de uma igreja dos Irmãos Livres. Jorge Imitia, armênico, nascido em Haifa, Palestina, cuja família se radicou na Argentina quando ele era um garoto de 7 anos. E João Carlos Ortiz, pastor argentino das Assembleias de Deus. Esses foram os principais homens que delinearam o princípio do movimento do avivamento na Argentina. Mas em 1968, através de Jorge Imitia, ele começou a compartilhar com seus colegas na reunião que acontecia as revelações que estava tendo da palavra sobre o senhorio de Cristo. Porque, em resumo, ele começou a questionar por que os sermões evangélicos, quando se trata de salvação, só tratavam Jesus como Salvador e nunca como Senhor. Então ele começou a se questionar e começou a buscar a palavra para ter revelação. E ao estudar as Escrituras, ele percebeu que a palavra Salvador aparecia poucas vezes, enquanto o Senhor aparecia muitas vezes. E aí ele descobriu que os primeiros cristãos utilizavam o termo Senhor, em grego era Kyrios, que significava dono, soberano, uma pessoa com grande autoridade. Dirigir-se uma pessoa
dirigir-se a uma pessoa como Senhor implicava compromisso, sujeição e submissão a essa pessoa, assumindo a posição de servo. Então, a rendição dos cristãos primitivos ao Senhor foi de tal ponto que pagaram pelas suas próprias vidas. Então, eles não aceitaram somente Jesus como Salvador, mas como Senhor, se sujeitando a Ele como escravos. Diante disso, os cristãos hoje deveriam se arrepender do seu pecado, da rebelião, independência e reconhecer Jesus como Senhor, colocando-se sob seu governo, submetendo-lhe sua vida sem reserva, como servo obediente. Fazendo isso, nos tornamos propriedade, povo, sua possessão, e Ele nos molda a sua própria imagem, para sermos instrumentos efetivos para cumprir o seu propósito eterno por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, assim, através desse estudo que Emitia fez da palavra, ele começou a escrever uma mensagem que era o Evangelho do Reino de Deus, que relacionava o senhorio de Cristo com a experiência da salvação. Então, antigamente, para falar de salvação, quando a mensagem era de salvação, sujeitava Jesus como somente Salvador. Ele veio trazer que a salvação está ligada também a Jesus como Senhor. Então, não há uma divisão, ela precisa andar lado a lado. E em 1968, Emitia expôs por vários domingos essa mensagem que ele estava tendo da palavra. E logo após isso, Emitia estava pregando o Evangelho do governo de Cristo que deveria ser praticado aqui e agora, e em várias cidades da Argentina. No ano de 1974, a série foi completa e foi impressa com o título Jesus é o Senhor, que basicamente a mensagem do Evangelho do Reino se divide em 3 pontos principais: Jesus como Senhor das nossas vidas, Jesus como Senhor da igreja e Jesus como Senhor do universo. Acho que os mais antigos já ouviram a apóstola Raquel pregar muito sobre isso. E aí surgiu, e esse grupo de oração começaram a ter frutos, a colher frutos. Então eles começaram a buscar uma forma descomplicada e não dispendiciosa de conservar esses frutos e edificar a igreja. E de acordo com o Willis Swindoll, a resposta teria que ser simples e prática, aplicável em qualquer situação, tanto entre pobres e ricos, em tempos de perseguição ou de liberdade, em meio a um avivamento espiritual ou em novos campos de trabalho. Por fato de Ivan Baker e Swindoll terem tido contato com os navegantes, que é um movimento interdenominacional iniciado nos Estados Unidos entre os marinheiros durante a Segunda Guerra Mundial, cujo propósito era evangelizar e treinar novos convertidos. Eles enfatizavam o estudo e a memorização de textos bíblicos e o trabalho pessoal e acompanhamento e discipulado. Então, os navegantes eram um plano que surgiu com os marinheiros da Segunda Guerra Mundial, onde eles pregavam aquela pessoa aceitava Jesus, então eles iam ter um acompanhamento direto com aquela pessoa. E durante esse tempo ele iria gerar uma maturidade espiritual naquele novo convertido. Então, e esse plano era, eu ganhava e durante um ano trabalhava com esse novo convertido. No ano seguinte, eu e ele ganhávamos outro e fazíamos o mesmo processo. Então, esse plano do navegante consistia em ganhar e treinar pessoas num espaço de um ano. E logo, os dois repetiam o processo sucessivamente. Swindoll viu que esse crescimento numérico seria lento no princípio, mas ao cabo de 10 anos, haveria mais de 1.000 novos crentes. Em 20 anos, haveria 1 milhão. Em 30 anos, 1 bilhão. E além disso, o plano poderia ser facilmente aplicado sem exigir equipamentos sofisticados, dinheiro ou muito tempo para fazer isso. Ao estudar os evangelhos, Beck
viu que o método de Jesus para treinar e enviar os discípulos eram simples e sem sofisticação. E eis aqui 7 lições que ele descobriu nos 4 evangelhos. O primeiro, Jesus deu de si mesmo mais do que deu sermões. Segundo, ele foi até as pessoas, ele não esperava ninguém vir até ele. Terceiro, ele acertou as circunstâncias tais como eram, seja à beira-mar, seja na montanha, no poço, nos lares. Seus maiores pronunciamentos foi em meio às circunstâncias mais simples do cotidiano. Quarto, buscou somente aqueles que estavam com sede e fome de justiça. Fez uma seleção dos seus discípulos, nunca procurou segurar aqueles que não desejavam segui-lo. E mais tarde enviou aqueles que haviam selecionado em missões específicas. Ele levou somente 3 anos para formar 12 apóstolos. 7. Os discípulos estavam aparentemente sem preparação quando ele os enviou. Obviamente, Jesus dependia do Espírito Santo para completar o trabalho necessário nele. Ivan Beck, ao ter essa revelação dos 4 evangelhos, ele revelou à sua própria congregação, os princípios básicos para o discipulado, Porém, ele ficou muito frustrado e decepcionado. As pessoas estavam acomodadas, acostumadas a ter um líder sobre si, pastor, pastora. Então, a congregação estava acostumada a deixar, o pastor vai lá e prega para fulano. Mas o pastor não mora na nossa vizinhança. O pastor não faz parte da nossa família. Então, Becker ficou frustrado ao trazer esse plano para um discipulado, para gerar novos crentes, para gerar vida na família, na vizinhança. Mas a igreja estava muito acostumada a sempre ter alguém sobre ele, fazendo por ele, pregando para ele, dando direções para ele. Então, ele ficou muito incomodado. Então, ele e sua esposa tomaram uma atitude radical. Sem informar a congregação, ele começou a evangelizar seus próprios vizinhos do bairro, usando os princípios do discipulado que ele descobriu nos evangelhos. Logo, surgiu um pequeno grupo, reunindo-se para tomar chá, para orar, bem cedo de manhã, para estudar textos bíblicos, para buscar conselhos pastoral. Frequentemente, nos domingos pela manhã, eles se reuniam e logo saíam para evangelizar. Então, aquele grupo que foi alcançado por Becker, eles, depois de um tempo, começaram a ir atrás de outro. E em um certo dia, em um domingo à tarde, Beck resolveu levar esses novos convertidos à sua congregação. E a congregação, ao ver chegando esses novos convertidos, pensaram: o pessoal da Redondeza estão mostrando interesse pelo Evangelho. Repara o que eles pensaram. Os vizinhos daqui da igreja começaram a ter interesse pelo Evangelho, a buscar o Evangelho. Só que aí Ivan Becker apresentou aquele grupo que foi conquistado por ele através dos princípios do discipulado. O que aconteceu? A congregação ficou envergonhada, porque esse grupo estava muito mais maduro do que eles que estavam ali há muito mais tempo. Para você ver que o discipulado é eficaz, ele produz frutos e frutos que duram. Então, um dos presbíteros que ficou envergonhado, ele chegou para Ivan Becker e falou o seguinte: confessou sua dureza de coração e sua vergonha e disse: diga-nos como fazer, Ivan. Estamos dispostos a obedecer. Ivan percebeu que não podia assumir esse plano sozinho. Viu que teria que preparar homens, que por sua vez prepararia outros, e assim por diante. E passou 3 meses treinando seus presbíteros e depois dividiu todos os membros da congregação que estavam dispostos a trabalhar em 3 grupos sob a autoridade dos 3 presbíteros. Ele também alterou a programação dos cultos na igreja para que pudesse ter tempo de ter esse discipulado, esse plano fosse posto em prática. E durante o ano de 1968,
Ivan Baker e George Mitian estavam compartilhando com um grupo de pastores seus pensamentos e descobertas sobre o senhorio de Cristo e o Evangelho do Reino e como fazer discípulos. Mas foi através de Juan Carlos Ortiz que essas verdades se tornariam mundialmente conhecidas. Agora eu vou falar sobre a experiência de Ortiz, que foi um dos que foram responsáveis pelo avivamento na Argentina. Com sua mente brilhante e a capacidade incomum de comunicar as verdades que estavam no seu coração, Ortiz se tornou, na década de 70, o porta-voz do movimento discipulado na Argentina. Foi um dos primeiros a se tornar plenamente convencido da validade e atualidade das verdades que estavam sendo descobertas e colocá-las em prática em sua igreja. Mesmo sendo pastor de uma próspera congregação, devido ao seu intenso trabalho de sua esposa crescer de 180 para 600. Ele não estava satisfeito e decidiu retirar-se da cidade para ter um tempo de oração, ele e sua esposa, sua família. Foi então que Deus ouviu a sua oração e falou com ele o seguinte: Juan, onde está o meu dedo em tudo isto? Vocês não estão crescendo, estão apenas engordando. Você apenas tem mais pessoas do mesmo tipo. Existia 200 sem amor, depois 300, 500 e agora 600. Todos sem amor, mas do mesmo tipo, não crescendo, engordando. Sua igreja não é uma igreja, é um orfanato. Ninguém tem pai. Todos são órfãos e você é o diretor deste orfanato. Aos domingos você enche a garrafa de leite e diz: abra as suas bocas e bebam. E você pensa que está alimentando o seu povo. Então Deus falou com Juan Ortiz, dizendo que a igreja, por mais que estivesse cheia, não era cheia de salvos, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Quando Deus fala que é uma igreja sem amor, quem é amor? Deus. Se não temos amor, não temos Deus. Então o que Deus quis dizer é que você tem uma igreja de 600 pessoas sem me conhecer. Sem me conhecer. Então por meses ele pregou sobre o discipulado, o evangelho do reino, sobre o senhorio de Cristo, mas foi em vão. A igreja não quis romper a sua bolha. E um dia ele viu que era hora da mudança. E com suas próprias palavras e um pouco de experiência, um dia lendo o Evangelho segundo Mateus, vi que Jesus disse que todas as multidões eram como ovelha sem pastor. E ele escolheu 12. Juan disse para ele mesmo: é tempo de mudar. Eu tinha uma congregação parecida com um clube. Era um orfanato e eu, o reverendo Juan Carlos Ortiz, diretor desse orfanato. Quando compreendi isso, decidi começar uma nova igreja subterrânea na minha casa. Joãozinho roubou um grupo de membros do reverendo Ortiz e começou a discipulá-los. Eu era o Joãozinho. Nessa nova estrutura, não precisava mais ser reverendo, apenas o Joãozinho. Vocês sabem por quê? Clubes são fundamentados em pretensão e prestígio humano. A verdadeira igreja é fundamentada em Cristo. É fundamentada em Cristo, em Jesus Cristo. Se nós o chamamos pelo primeiro nome, por que não a mim? Então, Ortiz começou uma nova igreja no subterrâneo da sua própria casa, onde ele pôs em prática tudo aquilo que acontecia na reunião de oração. A pregação sobre o senhorio de Cristo, o evangelho do reino de Deus e o discipulado, que foi revelado para todos aqueles líderes. Então ele começou a pôr em prática nessa reunião. E ele começou a ver frutos. Eu dei minha vida a esses discípulos, trabalhei com eles,
fomos para campo juntos, vivemos juntos, comemos juntos, abri minha casa para eles, eles vieram dormir em minha casa, nós nos tornamos como uma família. E depois de 6 meses, ou mais ou menos, não foi de um dia para o outro, essas pessoas estavam tão mudadas que todo o orfanato notou isso. Então, em 6 meses, as pessoas que já eram da congregação, que foi escolhida por Ortiz para fazer parte dessa nova igreja que ele estava fazendo embaixo da sua casa, ele notou uma mudança quando ele pôs em prática a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem do senhorio de Cristo e a estrutura do discipulado pastoral. Ele notou uma mudança e a igreja notou essa mudança. Então, esses que foram mudados por estes princípios, começou a chamar outros, e aí eram trabalhados e chamavam outros, eram trabalhados e chamavam outro, e em 3 anos toda a igreja tinha sido transformada. Não era mais uma igreja de pessoas sem amor, era uma igreja avivada. E cada um desses discípulos tinha um grupo num ponto específico da cidade, onde entra a célula. Essas células podiam se reunir em casa, num parque, num restaurante, na praia, em qualquer lugar, em qualquer hora. Aos poucos, portanto, descobrimos o que é membro da igreja. Realmente, primeiro, um membro da igreja é dependente do resto do corpo. Alguém vê o nariz andando pela rua? Alguém vê a orelha falando? Não. Então, cada membro tem a sua função. O corpo precisa estar todo interligado num só bloco. Segundo, o membro é uma parte do corpo que une 2 partes. Terceiro, o membro é alguém que nutre. Ele recebe nutriente para si e passa a nutrição para os outros membros submissos a ele. Quarto, o membro sustenta aqueles que estão acima dele. E quinto, o membro passa em ordens. A cabeça ordena a mão, mas para que a ordem da cabeça chegue à mão, passa por outros membros. George Emitia e Ovile Swindle, que viajavam muito junto, tiveram um interesse pessoal por este assunto, pois entenderam que aquele despertamento que estava acontecendo na igreja na Argentina continuar, ele não podia ser limitado. Peraí, eu acho que eu não adiantei. Tá um pouco, pronto. Então, Ortiz preparou cursos de estudo para usar nas sessões de treinamento com seus líderes, e os líderes começaram a usar o mesmo material para ensinar a seu grupo pequeno. E a produção quase constante de novos materiais, além dos ensinamentos dados nas reuniões de segunda noite e de sábado com os pastores, produziam farto material que serviu de base para publicações de vários livros. Em seu primeiro livro, Ortiz, em inglês, titulado de Call to Discipleship, chamado para discipulado, foi escrito juntamente com Jamie Buchan, famoso autor e ministro cristão carismático, e a partir dos seus ensinamentos numa conferência nos Estados Unidos. Esse livro foi traduzido para várias línguas e teve grande impacto para espalhar os ensinamentos sobre o senhorio de Cristo e o discipulado. É tanto que a gente somos uma igreja em célula, onde temos o princípio do discipulado. Desde o princípio, o mover do Espírito Santo iniciado em 1967, em Buenos Aires, e que ressaltou nas ênfases sobre o Evangelho do Reino, o senhorio de Cristo e o discipulado, ultrapassou barreiras tradicionais e denominacionais. Como já vimos, os pastores de várias denominações se reuniam nos sábados e suas igrejas à segunda noite. E os principais entre eles viajavam por toda a Argentina, por vários países, promovendo um ministério itinerante em igrejas, acampamento, conferências, escolas bíblicas, seminários para pastores e líderes. Foi nesse contexto que surgiu a ênfase sobre a unidade da igreja. Foi George
Emitia e o Willie Swindle, que viajavam muito junto, que tiveram interesse especial pelo assunto, pois entenderam que para que aquele despertamento que estava acontecendo na Argentina continuasse, eles não poderiam ser limitados apenas a um contexto denominacional. Era preciso proclamar com intrepidez a unidade de todo o povo de Deus. O Espírito Santo não tem interesse em edificar estruturas denominacionais, mas a igreja, o corpo de Cristo. A morte de Jesus havia destruído a inimizade entre Deus e nós, entre nós mesmos e nossos irmãos em Cristo. Então, Swindle incentivou Emitia a estudar sobre este assunto da unidade do corpo nas Escrituras e apresentar uma mensagem sobre o tema nas reuniões de segunda à noite. Um fato que o encorajou a prosseguir nesta pesquisa foi a visita, em 1969, de Arthur Wallis, um conhecido autor e conferencista inglês de grande maturidade que enfatizava o avivamento, que ministrou sobre o livro de Neemias e através de sua mensagem sentiram confirmação sobre as condições essenciais para reconstruir os muros e assim definir a verdadeira característica da cidade de Deus. Acima de tudo, o espírito sectário deveria ser quebrado, pois só servia para destruir e atrasar a edificação dos muros. Em abril de 1969, George Emitia deu sua primeira mensagem sobre a unidade da igreja numa reunião de segunda noite e enfatizou especialmente Efésios 4, sublinhando os seguintes conceitos sobre a igreja: que a verdadeira configuração da igreja local abrange a totalidade dos redimidos de uma cidade. Segundo, que nesta mesma área Deus deu à igreja dons e ministério, os quais devem ser reconhecidos por todos os cristãos ali e exercido em unidade para a edificação de toda a comunidade. Para ilustrar esse conceito, ele mostrou que na igreja de Jerusalém todos os apóstolos ministravam a todos os santos. Devido em parte à enorme quantidade de cristãos ali, a vida em comunidade encontrou sua expressão prática em dois níveis: todos juntos, segundo, nas casas, certamente em grupos pequenos. Então, Emitia, ao estudar as igrejas de Jerusalém, ele viu que os apóstolos ministravam a todos os santos. Eles não separavam, não existia 12 apóstolos ministravam, uma parte ministrava a um grupo, a outro grupo. Era a unidade, havia uma unidade do corpo ali. Várias ênfases que temos visto mostram que os irmãos da gente não estavam interessados apenas em um avivamento, mas reformar a estrutura da igreja. Swindle insistiu em suas conversas com pastores que a base da congregação fosse centrada em famílias, em lugar de ser jovens solteiros como único candidato promissor a líderes. Mas a atenção deveria ser dedicada a homens que fossem cabeça de família, para que fossem famílias estáveis. Ele compreendeu que se a família fosse valorizada, a formação dos filhos seria diferente, e a dos jovens também seria diferente. Então, por que somente trabalhar os jovens? Se você pode trabalhar com a família. Quando você trabalha com a família, toda a família é mudada. Se você valorizar a família, toda a família, desde o mais pequeno até o mais velho, vai ser transformado por esta palavra de Deus. Segundo Batson, Deus criou o homem na terra para levar uma vida santa e normal, para trabalhar, servir a Deus e aos outros, criar uma família. Se isto era a ordem e vontade de Deus para a criação, então a redenção deveria restaurar-nos ao nível de uma vida. Portanto, os irmãos concluíram que o Espírito estava movendo a busca para a volta à normalidade, e não ao mero avivamento. Devia concentrar-se em tornar-se aqueles homens, mulheres, pais, esposas, maridos, empregados, profissionais, cidadãos de Deus, os que haviam destinado a ser pela criação e redenção. Se houvesse algo mais, algo espetacular, isto seria uma prerrogativa de Deus. O aspecto mais pragmático das coisas seriam responsabilidades dele. Deveriam adotar uma atitude de fé e obediência, caminhando cada dia no Espírito Santo. Então,
Para concluir, a Argentina foi visitada por Deus com um avivamento muito expressivo. O movimento discipulado representa algo diferente. A verdade começou com um verdadeiro avivamento a partir das reuniões nas segundas na casa de Albert Dallin, que acabaram produzindo reuniões no sábado dos diversos pastores que mais tarde foram usados por Deus para conduzir o movimento. Entretanto, rapidamente ultrapassou as características de um avivamento, tornando-se o movimento de reforma mais significativo do século XX. Segundo uma mensagem de Jorge Mitia, que ministrou no encontro na Argentina, em que, em 1974, há 3 características da obra de Deus no mundo que prova que não é apenas o avivamento que Deus deseja, e sim uma total restauração da igreja. Primeiro, o Espírito Santo não está restaurando verdades isoladas, ele está recuperando o conjunto completo de verdades de Deus e de seu propósito. Segundo, não está havendo movimentos locais e isolados, e sim uma renovação universal que está ocorrendo em nossos dias. Terceiro, não se trata de uma simples recuperação de conceitos e teoria, e sim do que o Senhor está movendo para levantar um povo para si, capaz de encarnar essas verdades. Isso significa, mais que crer ou anunciar uma verdade, o Senhor quer levá-los à necessidade de experimentá-la e encarná-la. E esse foi o avivamento na Argentina, né, que a gente colheu esses frutos, porque o discipulado chegou a nós, a igreja em célula também, né, o conceito da igreja em célula chegou a nós, né, através desses homens que, mais do que um avivamento, né, uma reforma mesmo nas estruturas da igreja, que o Espírito Santo estava incomodado e precisava com urgência ser mudado. Com a palavra, a missionária Neilde. Senhor Jesus. Obrigada, Lenin, pelas informações. Isso aparece muito com o avivamento também no nosso Brasil, né? Quando nós passamos apóstolo Avivamento, foi um dos canais de avivamento para a nossa nação brasileira também, né? Com estratégias dos céus para alcançar os perdidos. Queria convidar a pastora Ivonete nesse momento. Nós vamos estar enviando, irmão, para o WhatsApp do grupo da igreja motivos de orações sobre a Argentina durante a semana, para que na sua devocional, no seu momento, você esteja orando também. Amém, pastora Ivonete, nossa amada pastora. Vamos se assustar. Horário. Nosso irmão o Lênin disse que era um resumo, tá? Mas glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas é isso que o Senhor está fazendo, né? Nós estamos aqui, vimos, né, o que aconteceu diante desse programa Missões Argentina, e nós podemos ver o que está acontecendo com a Argentina hoje. Eu sei que a apóstola Raquel daria para estar nesse culto, mas nós estamos aqui como igreja guiada pelo Espírito Santo. Eu não vou pregar, apenas eu vou só, né, não fugir do assunto. Mas o que está acontecendo na Argentina hoje, né? Porque uma nação da década de 50, quando começou o início desse avivamento, eu era nascido, 58, 57. Então, os homens que Deus levantou para esse avivamento, e porque nós temos hoje uma nação, numa situação que se encontra, onde a nação, o povo argentino está fugindo
são refugiados nas nações, como Venezuela, como outros e outros. O que aconteceu, amado? O que está acontecendo? É uma situação de apostasia. Né? A tocha do avivamento deve ser passada para as novas gerações. Ontem nós tivemos culto aqui, né? Culto com as crianças e adolescentes. Nós fizemos missões aqui na rua Joana Ribeiro, e nós convidamos essas crianças, e elas vieram para receber os convites. Nós fomos de casa em casa, fizemos missões aqui na rua, bem pertinho. Você é um missionário, Deus te chamou para você fazer missões. E nós, hoje aqui, nós estamos orando pela Argentina, né? A situação de opróbrio que a Argentina está vivendo. Era uma nação que se orgulhava, era uma nação com traços europeus aqui na América do Sul, né? Deus visitou com esse grande avivamento. E por que a situação de apostasia hoje, ou a situação de caos, onde esse povo está sendo massacrado, faminto, né? Foi espoliado de uma maneira... A igreja de Jesus está aí no meio, está sofrendo, amados. Então, a igreja de Jesus está nessa situação, onde os argentinos estão fugindo da Argentina, né, para as nações que podem socorrer. Então, a Argentina é um país fronteira com o Brasil, então o país mais próximo é o nosso. Os demais, Venezuela, são pior ainda. Então, o que é isso? O Senhor quer nos despertar como igreja hoje, que a redenção da nação brasileira, a nossa nação brasileira, passa pela igreja. Passa pela igreja. Então, a nossa posição de orar, de estar segurando a tocha desse avivamento, orando pelas vidas, orando pelo povo brasileiro, orando pelo governo, pelas instituições, pelo Estado, pela prefeitura, homens que estão no poder. Nós temos que orar. No próximo ano nós temos eleição. Próximo ano não, esse ano, em outubro, temos eleições. E nós precisamos realmente receber de Deus graça. Crente, você tem sabedoria de Deus. Querido, a coisa está tão clara nesse momento no Brasil. Algum tempo atrás, você escolhia pessoas e votava. Não importa o partido, não importava. Mas hoje não está definido. Eu sou a favor de uma família, eu sou a favor de uma nação que tema a Deus, ou eu sou contrário. Está bem definido. Então nós como igreja temos que ter sabedoria e orar. Você não pode mais se enganar. As pessoas dizem, eu sou de esquerda, eu sou contra Deus, eu sou contra a família, eu sou contra... Está bem claro. E nós como igreja temos que ter essa sabedoria. Tá? Nós não estamos aqui fazendo um panorama de política aqui neste lugar, não. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Argentina. A Argentina se soberbeceu, deu orgulho. E aí, a igreja de Jesus está aí no meio sofrendo. Fome, desprezo, perseguição. Então nós precisamos acordar. Né? Vamos colocar diante do Senhor essas eleições. A quem você vai votar para vereador? Estou querendo mudar tudo. Vamos votar para presidente, vamos votar para senador, vamos votar para deputado federal, entendeu? Então nós precisamos colocar homens que temam a Deus, mesmo que não seja crente, mas que temam a Deus, tá? Que não se opõe a Deus, que não estou aqui para fazer a vontade do diabo, né? Então nós precisamos buscar de Deus a redenção do Brasil, virá pela uma igreja que sabe quem é, que se coloca nessa posição, porque não queremos, como uma nação aqui na América do Sul, nós precisamos ser essa nação ovelha, uma nação que honra o nome do Senhor, que realmente coloca Deus como Senhor. Jesus é Salvador, mas Ele é meu pastor, lá não faltará, mas eu faço o que eu quero. Jesus é Senhor. Nós estamos aqui, querido, nos preparando para a sua volta. Os sinais apontam. Esse sinal da Argentina é para nos acordar como nação. Tá?
Então, o Senhor é aquele que julga. O mundo está em juízo. A nação argentina está em juízo, sim. Está em juízo. Sempre a gente lê a palavra de Deus. O povo de Deus foi para o cativeiro babilônico. E nós vemos hoje, no século 21, nações sendo levadas ao cativeiro, porque rejeitou o Senhor, rejeitou as verdades da palavra de Deus, rejeitou o senhorio do Senhor. Então nós precisamos, nos voltar, para a oração, para a leitura da palavra. Então eu lembro quando expôs aqui o avivamento passou pela palavra, voltar à palavra. Jesus é Salvador, mas Ele é Senhor. Então voltar à palavra. Igreja que come a palavra, que ora a palavra, que vive a palavra. Nós somos igreja de Deus. A palavra é essa, igreja de Deus. Tá? Em 1 Coríntios 1, de 1 a 9. Essa palavra, mas eu não vou passar para vocês não, irmão. Nós precisamos realmente levantar e orar, tá? Então nós somos essa igreja de Deus. A igreja de Deus, o Senhor zela pela sua igreja. O Senhor enriquece a sua igreja com dons espirituais. O Senhor peleja em favor dessa igreja. Ele é o Deus fiel. Então devemos permanecer. A igreja de Deus em Aracaju, a igreja de Deus no estado de Sergipe, a igreja de Deus não é denominação, a igreja de Deus. Eu não sou de Paulo, não sou de Apolo, eu sou assembleia, eu sou batista. Não, você é de Deus, você é de Jesus. É esse tempo onde a igreja de Jesus tem que se levantar nessa unidade, igreja de Deus, a igreja que Deus guerreia, a igreja que Deus zela, a igreja que Deus enriquece, tá? Então essa igreja enriquece, como você fala, diante dos púlpitos, das pregações do evangelho aí, acha que é bens materiais, mas é Deus que enriquece a igreja, enriquece com os dons do Espírito. Ele enriquece com graça, com misericórdia, com amor, tá? Então é isso que nós precisamos buscar de Deus, porque nós estamos vendo, está aí o mundo clamando, e você é um missionário do Senhor. O Senhor chama a igreja para fazer missões, para cumprir o ídolo de Jesus, ide por todo mundo, fazer discípulos. É só aqui na minha casa? Não, na minha vizinhança, na minha rua, no meu bairro, na cidade, na Argentina, nas nações da terra. Então o Senhor nos comprou e o Senhor nos fez discípulo dele, e nós temos que cumprir a missão, tá? Prega o evangelho, não modelo. Saia de casa em casa, saia nas ruas, se reúna em célula. Não é um modelo, querido. Deixa o Espírito Santo lhe levar onde você for. Prega o evangelho. Amém. E o Senhor se responsabiliza, porque Ele é Deus fiel, tá? Ele é Deus fiel. Então eu só vou ler só o texto de 1 Coríntios e a gente levanta e vamos dar a palavra, para nós terminarmos o momento de oração. Nós queremos agradecer, às irmãs que estão nos visitando, a igreja de Deus que nos visita aqui, em Sergipe, nessa localidade. Mas, queridos, se posicione como igreja de Deus. Você é igreja de Deus. O Senhor comprou com o seu precioso sangue. O Senhor nos fez dele. E nós precisamos levar o evangelho de Jesus. Amém? Então nós vamos só ler, 1 Coríntios de 1 a 9. Você abre a sua Bíblia, e eu sei que o Espírito Santo vai ministrar, já ministrou. Nós somos essa igreja que vamos cumprir a missão. A missionária dele colocou, nós abraçamos a nação da Argentina. Então, queridos, nós vamos chorar, clamar as misericórdias do Senhor, que essa geração de crianças, de adolescentes, de jovens que estão indo para as nações, que o Senhor guarde, que essa geração seja dele, onde eles for, aqueles que são do Senhor, prega o evangelho, anuncia o evangelho. Então é Deus, Ele é Senhor. Eu sei que Ele é o pastor. O Senhor não esqueceu da Argentina. O Senhor tem os seus profetas, o Senhor tem aqueles que serão instrumento de Deus para alcançar as nações, tá? Então o sonho de Deus não mudou. O que o Senhor tem a respeito da Argentina vai se cumprir, porque Ele é Deus fiel. Mas que... Deixa eu abrir. 1 Coríntios 1, 9. Vamos ler, Vamos só ler e depois nós terminamos. Tá? Paulo, chamado e apóstolo de Jesus Cristo, conforme a vontade de Deus, e o irmão Sócio.
a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Aracaju, a igreja de Deus que está na nação brasileira, a igreja de Deus que está no mundo, né? Aos chamados e santos que têm sido santificados em Jesus Cristo, e a todos que em qualquer lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Graça e paz seja convosco da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada por meio de Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecido por meio dele, em toda palavra, em todo entendimento, conforme o testemunho de Cristo confirmado entre vós, porque a vós não vos falta nenhum dos dons dele. Antes, estarei na expectativa da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, quem vos confirmará até o fim, para que seja irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem foste chamado à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E você vai para 1 de João 3, diz assim, né? Nós somos chamados à comunhão com o Pai, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados à comunhão, querido, com o Pai, com Jesus Cristo, com o seu Espírito que habita em nós. Então, igreja de Jesus, se posicione, seja mesmo guiado pelo Espírito e deixe a glória do Senhor ser manifesta. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa do Salvador. O mundo precisa do senhorio de Cristo. E nós somos os enviados. Você enviado, você igreja de Deus, você igreja de Jesus. Amém? Então, o Senhor tem restauração para minha casa, para minha família, para minha parentela, para minha vizinhança, para minha rua, para o meu bairro, para a minha cidade, para o meu estado, para a nossa nação e para as nações da terra. O ID dele foi para que nós alcancemos a nossa Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Então você está convocado neste mês, né? Esse mês, continuando orando pela Argentina. Nas quarta-feiras nós estamos aqui, oração, nós estamos orando pelas famílias, por esse bairro. Venha orar, venha buscar a face de Deus. Então nós queremos que a igreja prove esse avivamento num tempo de apostasia. Mas Senhor, tem os seus fiéis. Vamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Coloca o Senhor em primeiro lugar, querido. As nações estão vivendo debaixo de perseguição. Nós, nesse ano de pandemia, as nossas igrejas foram fechadas por ordem, né? Nossos governantes. Mas Jesus ocupa o primeiro lugar na sua vida. Jesus ocupa o primeiro lugar na sua vida. Não tem pandemia, não tem leis judiciais que vai tirar você de fazer e de cumprir de Jesus. Mas toma o seu lugar. Jesus quer tomar o seu lugar na sua vida. Ele quer o primeiro lugar. Jesus quer o primeiro lugar na sua vida. Igreja, Jesus quer o primeiro lugar. E nós cantamos, toma o seu lugar. Foi tão forte. Precisamos colocar Jesus no primeiro lugar. Tá? Porque o mundo precisa conhecer a Jesus. Jesus foi na cruz. Foi lá na cruz que ele redimiu. A redenção foi para mim, é pessoal. Mas a redenção, a cruz, a mensagem da cruz é para todo mundo perdido. A nossa geração, nós passaremos. Se Cristo não vir na nossa geração, nós passaremos. Mas vamos deixar um legado de fé. Passar para a geração de crianças, de jovens, né, essa vida no Espírito. Então, na década de 50, 60, esse avivamento na Argentina, volta a palavra. Eles cumpriram. Então nós precisamos realmente nos render aos pés do Senhor, voltar a palavra e ser esse canal de avivamento para a nossa geração. Amém? Que o Senhor nos abençoe a nossa irmã
Neildo, eu vou passar a palavra para você. Isso vai encerrar. Né? Nesse trabalho de missões, maravilha. Isso é para nos acordar, né? Para que o nosso amor seja dilatado, para amar a todos. O amor sem acepção de pessoa, sem preconceito, o amor de Deus. Deus amou foi o mundo. E Deus quer que você ame o mundo. Eu amo o mundo amando aquele que está perto de mim, aquele que está. O amor vai se alargando. E o Senhor do Senhor é estabelecido. Amém? Passa a palavra à nossa irmã Neildes. E que o Senhor os abençoe. Amém, pastora. Para nós encerrarmos, eu gostaria que nós tivéssemos tempo de oração. Quero convidar a Polly para vir orar e quero também convidar a Michelle, porque a Michelle está fazendo mais um ano de vida, né? Tem mais alguém aniversariando no nosso meio? Que aniversário essa semana agora que passou. Alguém falou que é amanhã? Tem aniversariante de amanhã? Não? Então, a nossa irmã Michelle está fazendo mais um ano de vida. Eu queria convidar a Polly para orar por ela e orando também, finalizando esse tempo pela Argentina. Foi aniversário da irmã Odete, né? Essa semana. E de Jânio esse mês é no outro, né? Em maio, sei. Mas louvamos a Deus pela vida de Michelle, né? Uma bênção na nossa comunidade, na nossa família. Que os projetos do Senhor sejam cumpridos na sua vida integralmente, viu, Mi? Em todas as áreas. Nós amamos você. Não é verdade, pastora? Michelle tem uma habilidade, né? Que o Senhor deu a ela e nos conquista. O Senhor escolhe pessoas para agregar, né? Para andar no propósito. Jesus escolheu os apóstolos não de forma aleatória. Eles ali estavam com personalidades diferentes, mas eles tinham um propósito. E é lindo o propósito de Deus na vida dos apóstolos, porque eles são pessoas assim tão totalmente diferentes, mas a gente vê todos alinhados quando chega em Atos e vê todos unidos, clamando pelo avivamento. E o avivamento chegou porque Jesus morreu na cruz e ali soprou o seu Espírito. Como em Atos, ele soprou o seu Espírito. Que o Espírito Santo do Senhor sopre todos os dias na sua vida, Michelle. E você seja totalmente cheia, direcionada pelo Senhor. Que aquela mulher de Provérbios 31, que tem habilidade para trabalhar com arte, tem habilidade para negociar. Aquela mulher que sai à rua e negocia e chega em casa, ainda cozinha, ainda arruma a casa, ainda prepara um exército. Que essa mulher de Provérbios 31 seja realidade no seu ministério, na sua vida. Porque você tem 2 guerreiros, né? 2 guerreiros. Uma mãe de guerreiro tem que ser uma mãe forte. Mãe de guerreiro tem que ser personalidade ungida, como Joquebede, como Ana, né? Uma mãe totalmente inclinada para ouvir a voz de Deus. Ana, ela tem uma característica interessante, né? Que ela desejou tanto que não foi para ela, foi para Deus. E que o seu desejo não seja só para você, seja para Deus. Que você veja na sua descendência, porque nós como mães, às vezes a gente quer ver isso. Que você veja na sua descendência a mesma afinidade que Joquebede viu. Um sacerdote e um profeta na sua casa, né? Um sacerdote e um pastor. Aí já tem palavras proféticas sobre a vida dos dois. Cabe à mãe regar as palavras proféticas para que a tamareira cresça e produza frutos. Que você seja essa mulher visionária, que suba na torre de vigia e quando vê o inimigo, jogue a pedra de moinho e mate o inimigo antes de ele entrar na sua casa. A mulher sábia é aquela que sobe
que sobe na torre e sabe que o inimigo está vindo. Não precisa chamar A ou B para dizer assim, eu vou matar o inimigo. Ela sozinha, ela subiu sozinha e jogou a pedra de moinho para matar um inimigo. Seja como aquela mulher que deu leite, que o inimigo chegou na sua própria casa, né? Uma mulher traiçoeira, mas uma mulher sábia. Que o inimigo pediu água, ela deu leite. Ainda disse, deite na minha cama. E foi lá e matou o próprio inimigo. Que quando o inimigo entrar sorrateiro na sua casa, você se levante como essa mulher e dê leite a ele. Diga, deite, pode deitar, desgraçado, deite. Que eu tenho um projeto de Satanás, projeto de Deus. Você veio para me matar a minha descendência, mas pode deitar, que eu vou quebrar suas têmporas. Né? Que você seja essa mulher. Que quando vê o inimigo, quebre as têmporas do inimigo e não deixe nada, absolutamente nada. E ele seja arrastado pelo pé. E as nações vejam que você é uma mulher guerreira e ungida de Deus, que defende a sua casa com força e ousadia. Que as armaduras do Senhor sejam trocadas hoje. Nós profetizamos sobre a sua vida, que sua cabeça venha a couraça, venha o capacete da salvação, guardando seus pensamentos, a sua mente. Nós profetizamos uma mente renovada pelo Espírito Santo, que você tenha sonhos proféticos, que você seja uma visionária e veja o que Deus quer que você veja. Que sua coluna toda esteja revestida com a couraça da justiça. Oramos para que toda esta enfermidade que Satanás lançou, nós declaramos que a couraça da justiça entre em operação na sua coluna, arrancando tudo aquilo que foi lançado por Satanás para trazer dor, para lhe paralisar no seu trabalho, para lhe trazer cansaço. Nós profetizamos o poder da cruz do Calvário, que o Senhor já levou sobre si todas as suas enfermidades. E esta inflamação é ilegal. E nós declaramos como igreja, bata em retirada de toda a parte da sua coluna. E nós profetizamos a vida de Deus fluindo em operação. Que seus pés estejam calçados com o evangelho da paz. Aonde você for, em meus conflitos externos e internos, a paz que excede todo entendimento domina a sua alma, domina o seu coração, e você caminha aonde o Senhor lhe enviar, debaixo de paz. Você está revestida com o cinto da verdade. O Senhor é a sua verdade. O Senhor é a sua justiça e broquel. O Senhor não dormitará aquele que te guarda. O guarda de Israel está ungindo, está defendendo a sua causa, está fazendo grandes coisas, como estão os muros de Jerusalém firme. Assim o Senhor está em volta de Michele, está em volta da tua serva. Praga nenhuma chegará à sua tenda, nem peste que voar de dia. 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você contemplará a bênção do Senhor. Profetizamos sobre a sua vida e sobre a sua descendência. Deuteronômio 28, de 1 a 14. Que o Senhor cumpra em você. Deuteronômio 28, de 1 a 14, completamente. Que haja prosperidade nas suas mãos. Que o Senhor faça prosperar os seus negócios. Que o Senhor traga uma habilidade como o Senhor deu a Beliel para transmitir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quis para o tabernáculo. Aquele homem foi ungido, escolhido, separado para construir um tabernáculo. Ele não tinha total entendimento, mas o Senhor o encheu do teu espírito. Enche a tua serva do teu espírito, para que esse artesanato, tudo que chegar à sua mão na costura, venha a ser abençoado e vidas sejam tocadas através das suas mãos. Como aquele homem construiu um tabernáculo, teve habilidade nos tecidos, habilidade, meu Deus, no ouro, habilidade na prata, e as vidas foram, meu Deus, viram a beleza de Cristo através do tabernáculo. Que o Senhor veja, que o Senhor contemple cada obra que você venha fazer, para que crianças, adultos, idosos, quando pegar as obras que chegarem às suas mãos, sejam totalmente abençoadas. Que o Senhor abra as portas
Israel. Que o seu nome seja conhecido nessa cidade. Que você a cada dia se levante no poder do Espírito. Que o Senhor tire todo o medo do seu coração. Que o Senhor venha capacitando com força e coragem para esse novo tempo. Em nome de Jesus, amém. Abençoamos a irmã Aldete, Senhor. Que o Senhor a fortaleça. Que o Senhor a renove. Que o Senhor a cada dia dê sobre ela, meu Deus, a graça de continuar prosseguindo nos teus caminhos. Abençoamos a tua serva com saúde. Que o Senhor reforce a guarda dos teus anjos em volta da irmã Aldete. E o Senhor a fortaleça. Que o Senhor levante ela a cada dia como mensageira, porta-voz da tua palavra. Pai, nós te louvamos, Senhor, por cada um que ouviu a tua palavra hoje sobre a Argentina. Que venhamos estar orando, intercedendo por aquele povo que também é o nosso povo. Nós somos um em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor nos envolva nesta semana, renovando as nossas forças, nos fortalecendo, nos dando sabedoria em cada situação adversa. Que o Senhor nos faça, Senhor, passar pelas dificuldades, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Nós te louvamos pela saúde, pela recuperação de Iglesia. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua doce mão que o Senhor estendeu sobre ele, sobre a vida de tia Dina, que já está em casa, porque as orações move, meu Deus, move a terra. O Senhor faz mover as circunstâncias, o Senhor faz mover a medicina, o Senhor faz mover as células, o Senhor faz mover cada glóbulo, Senhor, sanguíneo, porque é o Senhor que é o dono de todas as coisas. E nós te louvamos pelas orações respondidas esta semana, te louvamos pela proteção às crianças, te louvamos pela graça de pertencermos a ti, que, Senhor, é a melhor coisa, é pertencer a ti. A melhor coisa, meu Deus, é estar nos teus pés. A melhor coisa é ser chamado para a tua casa, para te adorar, para sermos, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor projetou. Quantas famílias, Senhor, enlutadas essa semana, quantas famílias choram, mas muitos entraram na eternidade sem o Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos para que nós venhamos pregar o Evangelho aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, porque não sabemos a hora da eternidade. Meu Deus, que nosso coração não pese esse dia, porque vemos um amigo, um irmão partindo sem o Senhor, mas que sejamos porta-voz da tua graça, porta-voz do teu amor, porta-voz da tua salvação. Que venhamos chamar o avivamento do Brasil, porque estamos na última hora, Senhor, e a tua palavra para o Brasil, né, nas últimas horas, é um grande avivamento. E nós, Senhor, precisamos continuar gerando esse avivamento para fazer com que o fogo de Deus queime na nossa nação, queime nesse estado, queime nos ribeirinhos, queime, meu Deus, nas cidades, queime em cada povoado, queime em cada sítio. Ó Senhor, levanta essa igreja, levante os jovens, levante a igreja em Propiar, levante as crianças para serem porta-voz do teu Evangelho. Que nós, meu Deus, venhamos aprender com os avivalistas, que não venhamos ficar somente no templo, somente em quatro paredes, mas que venhamos discipular, venhamos ganhar, venhamos discipular, venhamos ganhar, que haja no nosso coração desejo de vidas transformadas, vidas mudadas, vidas restauradas, porque a nossa missão nesta terra é povoar o céu. Nossa missão como igreja é povoar o céu, é povoar o céu, é saquear o inferno. E nós oramos para que a Argentina receba da tua graça, do teu manto, da tua fortaleza. Fortalece os pastores, fortalece os missionários, fortalece as famílias, fortalece, meu Deus, os jovens. Meu Deus, faça, Senhor, a tua graça, passa a tua graça. Levante os Neemias na Argentina, levante os Neemias para reconstruir o muro, levante os Neemias para reconstruir o altar, levante os Esdras, levante, meu Deus, enquanto aquela nação está destruída, está, meu Deus, acabada pelo comunismo, mas o Senhor tem os remanescentes naquele lugar, e nós oramos para que os Neemias voltem, oramos para que os Esdras voltem, oramos para que o Senhor levante os guerreiros de oração nas madrugadas, levante, meu Deus, as igrejas subterrâneas da Argentina.
que o Senhor colocar na vida da missionária Neildes, e nós sejamos participantes da mudança, em nome de Jesus, amém. O cativeiro de Jó só foi mudado quando ele orou. Então nós temos que orar, porque nós às vezes estamos passando por situações tão difíceis e nós queremos só orar pelo nosso umbigo, né, irmãos? Orar pela nossa família, Nós temos que orar pelo outro, porque tem o exemplo de Jó: quando oramos pelos outros, o nosso cativeiro é mudado. Então que nós venhamos orar. Não esqueça dos ribeirinhos não, viu? Eu digo, o conhecimento é acumulativo e a oração é acumulativa. Nós oramos pelos ribeirinhos em janeiro, né? E agora a Argentina, vá fazendo lá seu mapinha na geladeira, no quarto, na cozinha, em qualquer lugar. Mas não esqueça da ordem não, viu? A missionária vai estar sempre lembrando. Está lembrando sim, pode. Vamos na bênção. A bênção final, amém? Vamos orar, né? Agradecemos, né, cada irmão que veio, cada um do canal do Senhor. Eu sei que você foi tocado, Deus falou no seu coração, e nós estamos aqui em gratidão. Oremos. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Yahvé sobre vós levante o seu rosto e te dê shalom. Amém.